A palavra: eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Guarde a sua Bíblia, que nessa noite quer adorar o nome dele. Você veio aqui para glorificar o nome dele, então glorifique o nome dele. Você veio aqui para honrar ele, então honre ele nessa noite. Honre ele com as suas palmas, honre ele com a sua voz, honre ele com a sua adoração, honre ele nessa noite. Aleluia. O livro das revelações, o livro das revelações de Deus. Aleluia. O livro a qual nós lemos nessa noite, ele fala de um homem que tem o nome de João. Mas a história extra-bíblica conta que na época a qual é escrito esse livro, segundo os historiadores da Bíblia, é no ano 91 a 90 depois, ou melhor dizendo, antes de Cristo vir, ou melhor dizendo, depois de Cristo vir à Terra. A Bíblia diz que se levantou em Roma um imperador por nome de Domiciliano. A Bíblia diz que esse imperador, os escritores extra-bíblicos diz que esse imperador Domiciliano, ele odiava aqueles que falavam do nome de Jesus. Esse imperador, ele foi levantado com a missão de exterminar todos aqueles que confessavam o nome do Senhor. A população, ele fala com ele: nega o Senhor Jesus e você não vai ser queimado no fogo. Nega o Senhor Jesus e nós não vamos acender fogo para te queimar. Nega o Senhor Jesus que nós não vamos te lançar na fogueira e nós não vamos te queimar. Segundo a história bíblica, eles perguntam para Policarpo: tu vai negar o Senhor Jesus? Tu vai negar o Deus a qual tu serve? Eu prefiro morrer queimado nessa lenha, nesse fogo, do que negar o meu Senhor. Segundo a história bíblica, eles armam a fogueira, acende o fogo, coloca Policarpo no meio da fogueira, e a Bíblia diz, e segundo os historiadores da Bíblia, diz que o fogo, ele começa a queimar em volta de Policarpo, as lenhas começam a pegar fogo de um lado e para o outro, mas a Bíblia, e segundo as histórias, e segundo os historiadores da Bíblia, o fogo não chegava a Policarpo para queimar a Policarpo. Passa no meio do fogo e dá em Domiciliano uma punhalada pelas costas. E segundo a história bíblica, Domiciliano morre.
mas ele não nega o Senhor dele. Porque Domiciano entendia: eis que cedo eu venho. Domiciano, ele tinha algo que ele não queria perder. Domiciano tinha algo que ele não admitia perder, que era a coroa da vida eterna. Domiciano perdeu na terra, mas ganhou o céu. Domiciano perdeu aqui, mas ganhou lá. Eu estou falando com uma igreja aqui nessa terra e nessa noite, uma igreja também que tem algo precioso, uma igreja que está aqui, que tem algo que é mais precioso que o ouro e que a prata. Você pode perder aqui, mas você vai ganhar lá. A promessa que recaía sobre João é que ele não iria morrer pela mão de nenhum ser humano que quisesse tirar a vida dele. Deus prometeu para ele: você vai ser o único apóstolo que não vai morrer por material humano ou armas humanas. Segundo a história, eles prendem João, leva João para Roma. Segundo a história bíblica, Domiciano manda ferver ali como se fosse ali um caldeirão de azeite quente, e ferve aquele caldeirão, e ele fala com João: João, se tu negares o Senhor a qual tu serve, tu não vais ser lançado nesse caldeirão de azeite quente. Segundo a história, o azeite, quando ele está no seu grau mais alto, ele é pior do que ácido. Ele destrói qualquer coisa que for colocado dentro daquele azeite. Mas segundo a história bíblica, o azeite que estava dentro de João era mais consumidor do que o azeite que estava para queimar ele. Segundo a história bíblica, João não nega a Jesus. Ele prefere ser jogado dentro do caldeirão de azeite. Quando eles jogam João dentro do caldeirão de azeite, João estava lá. Glórias, 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 aleluias, glórias, aleluias, glórias, aleluia. Eu tenho dentro de mim um azeite que é mais quente do que esse. Eu tenho dentro de mim um azeite que é mais quente do que esse. Ele estava lá dando glória. Eu tenho um fogo dentro de mim que é mais quente do que o fogo que está queimando esse azeite. Eu quero saber nessa noite, será que tem nessa noite? Será que tem nessa noite na sua vida um fogo? Será que tem nessa noite um fogo? Será que nessa noite tem um azeite dentro de você? Dentro de você? Será que tem nessa noite um fogo? Será que o fogo está queimando aí? Será que o fogo está queimando aí? Será que o azeite está na sua vida? Será que o azeite está na sua vida? Ele pode entender nessa noite que esse azeite é um fogo poderoso.